Como é que começa isso? Bom dia, boa tarde, boa noite. Oba! Tudo bom? Tá começando mais um vídeo do canal Lanterna. Tá começando mais um vídeo aqui do canal Lanterna. Voltamos e vamos falar hoje sobre a Copa do Brasil. As quartas de final chegaram e o primeiro jogo trouxe grandes emoções para a maioria dos times. Vamos começar por Atlético e Cruzeiro, que fizeram um clássico pela Copa do Brasil e o Cruzeiro conseguiu ganhar de 2-0 nessa primeira partida das quartas de final. O Fabrício Bruno fez um golaço completamente inesperado contra o Galo. A vitória foi completa por um gol do Caio Jorge, que vem jogando muito bem essa temporada e correspondeu nessa partida também. Se por um lado o Cruzeiro tem crescido bastante, durante a temporada, um time que contratou muitas peças e essas peças não tinham se encaixado, agora tá demonstrando o contrário disso. O Atlético Mineiro tem sido só decadência, não tem vencido basicamente jogo nenhum, tá vendo agora a sua vaga da Copa do Brasil indo embora, vai ter que fazer uma partida perfeita para conseguir reverter esses 2-0 do Cruzeiro, e a expectativa agora fica pela chegada do São Paulo, ele que tá voltando agora para sua segunda passagem no Atlético Mineiro, fica essa expectativa da torcida, principalmente da torcida. Eu vi um tweet essa semana de um torcedor do Atlético comentando que não foi um milagre só o Cuca ter saído, mas ter vindo um técnico, que eles queriam, que eles gostaram de ter vindo, que é o São Paulo, que todo mundo sabe, que é um treinador que gosta de jogar pra frente. E outra coisa que eu vi no Twitter também foi um comentário falando que o Atlético foi esperto de contratar o São Paulo no último dia da janela. Porque ele sempre pede um monte de reforço. Pra não ter que contratar um monte de jogador, Então a expectativa fica pra isso. Eu imagino que ele vai treinar o time já, Porque o jogo é só na quarta que vem, na semana que vem, no caso. E ele chegou hoje, Então, hoje, quarta-feira. Então, com certeza ele já vai estar na beira do campo e fica essa expectativa dele conseguir elevar o potencial dos seus jogadores. Como o Hulk, que não tem mais se destacado tanto assim. E, cara, eu acho que vai ser um jogão. Eu imagino que provavelmente vai ser um bom jogo, Se o São Paulo conseguir aplicar alguma das técnicas, de treino dele nessa primeira semana e o time compreender elas rapidamente, eu acho que vai ser um jogão. É muito melhor do que esse último jogo, que foi completamente aquém, Assim, eu não vou dizer que foi aquém do Atlético, porque o Atlético do Cuca apresentava muito pouco, então apresentou o padrão deles. E o Cruzeiro, como você disse, está vindo em alta, inclusive ganhou também de São Paulo na rodada do Brasileirão, de 1-0, e vem numa boa sequência, brigando ali pela parte de cima da tabela, e até se aproximou mais um pouco agora da liderança no Brasileirão, com essa vitória sobre São Paulo. Então, assim, eu imagino que o próximo jogo vai ser muito melhor do que esse primeiro. Pode ser que aconteça, assim, uma surpresa, talvez aí um outro 2-0 mais pro lado do Atlético, e uma sequência aí de pênaltis que, ainda mais por ser um clássico, um clássico regional de Minas Gerais, dá um toque especial, pro jogo, ainda numa disputa de pênaltis ou uma disputa de eliminatória, assim, num campeonato tão importante. Em outra partida dessas quartas de final da Copa do Brasil, foi o Atlético Paranaense com o Corinthians. Vou olhar minha colinha aqui, o Corinthians venceu de 1-0 com o gol do Guinegão. E, cara, pra mim tá em aberto. Apesar do Atlético Paranaense estar na Série B e não estar fazendo uma campanha tão boa assim, não tá no G4 da Série B, eu acho que vai ser um jogo bem parelho. Porque o Corinthians também não tá lá isso tudo nessa temporada, tem seus altos e baixos, vence uma partida, vence outra, parece que vai decolar, e aí perde 2, 3 de novo, e agora o jogo vai ser na arena do Corinthians, vai ser na Neoquímica Arena, então eu imagino que o Corinthians, mesmo vencendo, vai tentar matar esse jogo logo de uma vez, fazendo 1, 2, 3, quem sabe, gols, mas o Atlético não vai abrir mão dessa vaga tão fácil assim. Totalmente. Apesar de precisar buscar o resultado. Eu concordo com você, o Atlético vem em baixa na Série B, não tá brigando ali pelo acesso à primeira divisão, mas na Copa do Brasil eles vêm surpreendendo, conseguiram chegar nessa fase da competição com o time apresentando um futebol competente. Pode ser que seja um jogo brigado, um jogo, para mim, que realmente está muito aberto por conta desse resultado mínimo do Corinthians na primeira partida. Acho que vai ser um jogo legal de acompanhar. E o Atlético tem menos chances, é claro, porque tem um time aí que disputa apenas a segunda divisão, mas o Corinthians também não é lá essa Coca-Cola toda na primeira. Então, acho que vai ser um jogo bom de acompanhar e um jogo bem aberto, que pode acontecer qualquer coisa. Só para completar aqui, o Corinthians ele empatou em casa com o Palmeiras na última rodada do Brasileiro e o Atlético Paranaense venceu o Novo Horizontino em casa também. Então, apesar do Corinthians não ter vencido, eu imagino que só de não ter perdido para um dos times que estão postulantes ao título, já dá um ânimo a mais, apesar de ser um rival, e tal, mas
já dá pra ver que o time tem potencial. Então eu acho que esse jogo tem tudo pra ser muito bom também, mas ainda acho que Cruzeiro e Atlético vão ser o jogo dessa rodada de quarta de final. Outro clássico que aconteceu agora na Copa do Brasil foi um clássico carioca. O Vasco empatou em 1-1 com o Botafogo, em uma partida boa do Vasco e bem ruim do Botafogo, que vem, né, apresentando nas últimas partidas um futebol muito pouco inspirado. A gente tá falando sobre isso há alguns vídeos aqui no canal. Não é nenhum problema desse técnico. O Ancelotti chegou e quando ele chegou, o time já era pouco inspirado. Agora, com a sequência de jogos que sob o comando técnico dele, o Botafogo continua pouco inspirado. Eu acho que o único destaque que eu tenho a fazer sobre esse jogo, destaque positivo, né, é que o Arthur Cabral chegou no Botafogo e se adaptou bem, tá fazendo aí uns golzinhos, tem poucas partidas ainda pelo Glorioso, mas conseguiu fazer alguns gols, inclusive nesse jogo o gol do Botafogo foi dele. Ao meu ver, na minha opinião, o que eu vejo do futebol jogado pelo Botafogo, eu vejo um time muito parecido com o Corinthians. Não no modo de jogar, vou explicar exatamente o que eu enxergo. Mas eu quis dizer nesse caso, nesse modo de que, tipo, o time não demonstra um futebol tão bom, vence uma partida, vence duas, parece que vai disparar, que vai começar a vencer sem perder, e depois tem uma recaída. Não perdeu contra o Vasco? Não perdeu. Mas um time que parecia, marcou o gol cedo, né? A gente, inclusive, brincou com o técnico, né, lá do estúdio, lá daqui da UF, que ele é botafoguense, que logo no comecinho do jogo eu fui lá no estúdio ver como é que tava a partida, e o Botafogo já tava vencendo de 1-0, até brinquei com ele, vai ser goleado, hoje o Fogão ganha fácil, não sei o quê. Mas o Botafogo parou no jogo, o Vasco melhorou, conseguiu esse empate, o Jair fez o gol, né, apesar dele ter se machucado, né, na última rodada do Brasileiro, né, não joga mais nessa temporada. Eu digo que é mais ou menos o Atlético Paranaense, não vai deixar essa vaga sair das mãos dele tão facilmente, apesar de ser um time que muitos não dão valor, falam que o dinizismo tá naquele ciclo e tudo mais. O Vasco mostrou que pode surpreender se o Botafogo não estiver muito esperto. O Vasco, inclusive, na sequência dessa partida, jogou pelo Brasileirão, que conseguiu ganhar do Sport de 3-2 pela disputa ali contra o rebaixamento. O Vasco tá ali com uma gordurinha, tá conseguindo ali se manter. Ok, ainda tá na parte de baixo da tabela, mas tá conseguindo se manter fora da zona de rebaixamento. Conseguiu não perder pro Botafogo, que é um time necessariamente melhor do que o Vasco, e conseguiu ganhar na partida seguinte, então acho que vem com confiança para a próxima partida. O Botafogo, na partida seguinte da Copa do Brasil, meteu uma goleada no Bragantino, mas eu acho que também era esperada essa vitória do Botafogo, talvez não com a quantidade de gols, que foi um 4-1, mas era esperada essa vitória do Botafogo sobre o Bragantino, porque o Bragantino, apesar de ser um dos times mais competentes dos últimos anos, né, no futebol brasileiro, esse ano está apresentando um pouco futebol, mas assim, um estilo de jogo fraco comparado com os últimos anos. Até se você comparar com o ano passado, que o Bragantino foi surpreendente, conseguiu aí boas vitórias contra os times brigando pela parte de cima da tabela, mas depois de um tempo deu uma enfraquecida e tal, rateou e não conseguiu brigar assim pelo título. Mas eles vinham bem nos últimos anos e aí perderam pro Botafogo nessa rodada, porque esse ano tá meio desastrosa essa campanha. Mas o Botafogo vem bem, né? Então os dois times têm essa confiança de uma vitória na última rodada do Brasileiro e tem tudo para ser um jogão. E eu espero, sinceramente, que seja um jogão, né? As duas equipes podem apresentar um melhor futebol do que a primeira partida e pode ser, assim, uma goleada, mas pode ser um ótimo jogo para ambas as equipes. E a última partida, né, das quartas de final foi Fluminense e Bahia. O Bahia, que naquela partida do 3-3 do Brasileiro já tinha demonstrado que era um time... Isso está sendo o tema, né? Já é a terceira vez que eu vou comentar isso. Já é um time que não vai também deixar escapar essa vaga tão fácil. Tava em casa, tava mais leve. Mostrou nesse 3-3 que tem sim potencial para poder bater de frente com o Fluminense, apesar do Fluminense ser uma equipe do eixo. Mas venceu magrinho. O erro ali do Guga, né? O Guga cometeu 3 erros de uma vez. Ele deixou o jogador em condição, tomou o drible de forma patética, foi fazer a divisa de primeira e o Juba só cortou pro lado e ele passou igual uma vaca. Ainda foi com a perna errada, ele conseguiu girar pra correr atrás. E na hora do chute, ele ainda tirou qualquer possibilidade do Fábio defender. O Fábio tava na bola, não sei se chegaria não, né? Se defenderia, porque ele foi na direção certa e tal. Pulou no momento certo, mas agora para saber se seria gol ou não, tem que perguntar pro Guga.
porque pelo Guga foi gol. E eu até comentei em off contigo aqui, né, que o time do Fluminense tem sido uma coisa muito inacreditável, porque todo time que joga com o Fluminense é totalmente destroçado por outros times. Por exemplo, o Bahia ganhou do Fluminense na quarta. Exatamente. E tomou de 5 do Mirassol na rodada do Brasileirão. Aí o Fluminense nessa rodada empatou com o Santos, que tomou 6 do Vasco na outra rodada, na penúltima rodada do Brasileirão. Exatamente. E ainda tem o Bragantino, que tomou 4 do Botafogo e que tinha metido 4 no Fluminense. Então esse time do Fluminense, se a gente comentou que o time do Fluminense tinha melhorado, não tem como cravar nada. É um time totalmente instável. Exatamente. Não dá pra saber se o time vai ganhar, se o time não vai ganhar. Beleza, futebol é isso, ninguém vai saber de jogo nenhum. Principalmente o futebol brasileiro, que é uma caixinha de surpresas. Sim, mas o Fluminense tá uma coisa surreal, cara. Se eu tô falando que os outros times estão em altos e baixos, o Fluminense tá em baixo, 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 alto, baixo, 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 alto. Tá sendo assim, porque o time não demonstra nenhum tipo de estabilidade, não consegue se manter vencendo ou empatando, ou seja, somando pontos, não consegue manter essa linha, né? O time do Fluminense parece que desliga, né? A gente falou isso no último vídeo, que o Fluminense chega para algumas partidas completamente ligado no jogo, domina o adversário, consegue mais posse de bola, mais chutes, inclusive lembra um pouco, no quesito posse de bola e troca de passes, com o Fluminense campeão da Libertadores, com o Diniz. Parece que o Renato Gaúcho está tentando aí resgatar essa dominância de meio de campo com o time atual, mas em outras eles entram completamente desligados. Assim, o Guga vinha fazendo algumas boas partidas, mas aí ele parece que também esquece como joga bola e faz partidas desastrosas, como foi essa contra o Bahia. Mas chega a ser curioso como esse time do Fluminense parece que escolhe jogar partidas e decide não jogar outras. E pelo jeito, dessa vez, parece que ele escolheu não jogar as duas, porque conseguiu empatar em 0-0 com o Santos, que vem muito mal. A gente já falou sobre isso na última rodada. E que, assim, Santos vem completamente qualquer coisa nesse campeonato, tá aí brigando contra o rebaixamento, mas não parece nem estar brigando direito, parece que quer ser rebaixado pelo futebol apresentado. Mas o Fluminense conseguiu empatar com eles. Então, assim, é difícil falar do Fluminense por essa inconstância deles. A gente não tem nem como falar, pô, eu acho que o Fluminense vai conseguir uma vaguinha aí na Sul-Americana. Não, vai conseguir uma vaga na pré-Libertadores e tal. Porque a gente nunca sabe qual vai ser o próximo passo do Fluminense. A cada rodada, eles apresentam um time diferente, uma postura de jogo diferente, e nunca dá pra saber o que vai acontecer. É sempre uma caixinha de surpresas ver os jogos do Fluminense. E assim, pro torcedor do Fluminense, eu acho, né, que é uma coisa muito ruim, talvez até um pouco torturante, mas para quem não é torcedor, chega a ser engraçado essa inconstância. Só pra conectar com esse seu pensamento, né, do Fluminense escolher partidas, tem sido muito de escolher as Copas. O time do Fluminense tem jogado bem nas Copas e jogado de forma horrorosa e horripilante no Brasileiro. Mas agora mudou isso na Copa. Na verdade, é até errado eu afirmar que o time do Fluminense jogou mal. O Fluminense não jogou mal. Só que o gol foi um lance totalmente... Não sei se eu posso afirmar que é imaturo. O time se desligou de uma forma que o Freitas, ele se lançou ao ataque para tentar fazer o gol. Não deu certo, matou a jogada. Só que nesse momento que ele matou a jogada, ninguém entrou na frente da bola para fazer uma catimbazinha ali, não deixar o cara cobrar a falta rápido. E no que ele cobrou, a defesa não tinha voltado ainda, e aí chegou nos lances com o Guga. Então esse time do Fluminense, para se classificar, vai depender muito de se vai ser esse time desligado que vai entrar em campo ou se vai ser uma parcela do time que jogou o Mundial. Porque aí sim dá para vencer. Para terminar, né, a rodada pelos times cariocas, a gente vai falar sobre o empate de 1-1 do Flamengo com o Grêmio. O Flamengo que vinha bem, conseguiu aí a goleada sobre o Vitória, que apareceu na edição do último vídeo que a gente gravou no dia do jogo. Um 8-0 retumbante, mas aí chegou essa partida contra o Grêmio, foi pouco efetivo e por causa de um pênalti que foi muito questionado, inclusive nas redes sociais, tomou um gol do Volpi no final da partida e saiu com esse um pontinho que até deixou os outros postulantes ao título se apresentarem um pouco mais próximos na tabela do Flamengo. Falando mais especificamente do pênalti, do lance do pênalti, eu acho que isso é muito mais culpa da arbitragem do que do jogador do Grêmio ter pedido um pênalti ou da mão do jogador do Flamengo. Porque é aquela velha história, falta critério.
na arbitragem brasileira no lance do jogo do Grêmio, foi pênalti. Agora, se você olhar outros jogos, em outras rodadas, que o lance foi muito parecido, não foi. Então não tem aquele critério, não tem um padrão a ser seguido pela arbitragem. Se é pênalti aqui, tem que ser pênalti ali. Se não é pênalti ali, não pode ser pênalti em outra partida. Tá faltando esse tipo de padrão. Agora o Flamengo é líder sem dúvida nenhuma. Empatou, teoricamente seria um tropeço. Porém, os times que estão atrás também, o Palmeiras empatou e o Cruzeiro venceu, mas tá bem mais atrás, na quantidade de pontos, no que eu quero dizer. Mas, cara, o Flamengo ainda tá com aquela gordura, ainda tá bem à frente dos outros times no quesito de ser campeão. Eu hoje, olhando a tabela hoje, eu não consigo ver um outro time vencer esse brasileiro que não seja o Flamengo. E agora é manter, né, essa constância, né? Essa constância do time, não deixar cair, não lembrar um time que, na sequência final do Brasileiro de 2023, deixou ser ultrapassado pelo segundo colocado e perdeu um título que já estava a ganhar várias rodadas. O Flamengo não tá com essa disparidade igual foi o Botafogo, né, no caso. Mas também tem que ficar de olho aberto, não deixar os times encostarem. Ainda tem o Palmeiras com aqueles 2 jogos. E só pra um adendo aqui, dar um adendo, que eu não sei se eu já expliquei isso em outro vídeo, provavelmente sim, mas só pra ficar mais uma vez aqui destacado, que quando eu falo que o Palmeiras tem aqueles 2 jogos, eu não quero dizer que vencendo os 2 jogos vai vencer o Flamengo independente de qualquer resultado, mas que se o Flamengo tropeçar e o Palmeiras vencer esses 2 jogos, consegue ultrapassar o Flamengo. Exatamente, porque são 6 pontos que não foram disputados e mesmo assim eles estão em segundo lugar. E não estão a 6 pontos do Flamengo, né? Por isso muito que você destaca isso todo o vídeo. Então, assim, o Flamengo tá em primeiro muito pela qualidade do ataque na primeira metade do campeonato. Tanto é que eles estão aí com 35 gols, com um saldo de gols. Conseguiram crescer bastante, né? Na outra rodada que fizeram 8, é claro. Mas é o melhor ataque do campeonato, uma das melhores defesas também. Mas, assim, são erros bobos que muitas vezes geram derrotas ou empates, como foi nesse jogo contra o Grêmio. Mas, assim, falta realmente critério, né, na arbitragem, como você disse, porque acho que nessa rodada mesmo teve lance parecido que não foi marcado um pênalti e ficou por isso mesmo. Então, eu acho que falta um certo treinamento ou uma menção mais clara das regras, né? Nesse caso de pênalti, mão na bola ou bola na mão e etc. Porque se você parar para olhar o próprio lance do pênalti, foi uma atitude completamente normal, né? De corrida do Ayrton Lucas, a bola bate no braço dele enquanto ele tá correndo, assim. E eu já vi em outros momentos esse mesmo tipo de lance não ser marcado. Então fica aí um questionamento do porquê a cobrança, né, desse tipo de coisa é tão diferente nas partidas dos campeonatos nacionais. E aí fica o apelo também para melhora, né, da arbitragem no Brasil. Bom, esse foi mais um vídeo do canal Lanterna. A gente vai aguardar aí como é que as quartas de finais vão se desenrolar. Quem vai se classificar para as semifinais só na semana que vem, né, por causa da data FIFA. A gente ainda não sabe se a gente vai comentar sobre o jogo da seleção, porque vamos combinar que a seleção tá bem. Então causa até um desânimo de comentar sobre essas partidas. Mas na volta das quartas a gente tá de volta. E provavelmente com o brasileiro também, né? Já que nossos dias de gravação agora estão bem limitados. Exatamente. Se você gostou desse vídeo, você curte, não esquece de se inscrever aqui embaixo e compartilhar. Valeu e até o próximo.